A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos deste curso de teologia. Você está participando agora e vai assistir a nossa quarta aula da introdução à Bíblia. Isso, introdução bíblica, é essa matéria dessas videoaulas. Se você não assistiu a primeira, a segunda e a terceira aula, eu oriento que você assiste para estar acompanhando e estar assim sintonizado com a matéria que estamos passando. Esse curso é o curso básico em teologia para que você tenha o princípio do conhecimento bíblico e estamos aí na nossa quarta aula. Na nossa primeira e segunda aula, nós falamos sobre as divisões da Bíblia. Você já assistiu, você já viu essas divisões do Velho Testamento, o Novo Testamento, que o Velho Testamento contém 39 livros, o Novo Testamento 27 livros, totalizando aí 66 livros da Bíblia. Falamos que a palavra Bíblia, ela provém de biblioteca, uma coletânea de livros, você já está sabendo disso. Falamos um pouco da composição, também falamos do período interbíblico, não é? Falamos do período interbíblico para que você passe a conhecer os acontecimentos do período interbíblico. Falamos como que a Bíblia foi transcrita, que ela foi escrita na língua hebraica e uma parte em aramaico, e também que depois foi o Velho Testamento do hebraico e aramaico transliterado para o grego e que o Novo Testamento já foi escrito em grego. Então nós queremos passar para vocês, falamos sobre os capítulos, falamos sobre os versículos, falamos sobre os parágrafos que foram adicionados à Bíblia, falamos também da perícope, que é um texto longo ou curto que é extraído da Bíblia, mas que tem um sentido completo, e ensinamos algumas outras interpretações. Falamos de alguns erros que algumas traduções bíblicas podem conter, não que a palavra de Deus está errada, mas erros que acontecem por causa de quem transcreveu a Bíblia, que você tem que saber escolher a sua Bíblia, porque dependendo da Bíblia que você escolher, vai ter um pouco da ideia do autor que transcreveu a Bíblia, principalmente nos dias de hoje. Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia, até você tem que tomar cuidado, senão você compra uma Bíblia, que hoje nós temos aí a Bíblia dos homossexuais, que foi mudado muitos os textos. Então você tem que saber escolher o material da cultura bíblica que seja mais voltado ao original, para você ter um exemplar que traga uma boa interpretação bíblica para você entender a palavra de Deus sem erros, sem heresias e sem distorções. Você já aprendeu sobre isso. Nós vamos dar esta aula de hoje, nesta quarta aula, vamos falar sobre o cânon da Bíblia, quando a Bíblia foi canonizada. Vai ficar mais fácil agora de você entender, porque na aula anterior você já aprendeu sobre a Septuaginta, né? Então agora fica mais fácil estarmos falando Septuaginta. Se você que está assistindo agora não sabe o que é a Septuaginta, assista o vídeo anterior para você saber qual é o período da Septuaginta. Falamos também da Vulgata Latina, quando a Bíblia foi transcrita do grego para o latim. E aí teve também a observância dos livros. Então nós vamos continuar falando sobre o cânon da Bíblia. A palavra cânon significa regra, uma medida, né? Então é aquilo que se tornou uma regra, principalmente quando falamos do cânon da Bíblia, uma regra de fé, do cristianismo, dos judeus. Então eles fizeram uma regra. Muito bem, então nós vamos colocar aqui, como sempre fazemos, nós temos então aqui o último profeta, o último livro na cronologia bíblica que nós temos no nosso exemplar, que é o livro do profeta Malaquias. Então temos aqui Malaquias, ok? Malaquias é o último livro do Velho Testamento, que está colocado ali em uma ordem cronológica que foi adicionado. Mas sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica, tá bom? Nessa Septuaginta, na transcrição dos 70, eles então colocaram nesta ordem, mas não é a ordem cronológica. Nós vamos ver isso em matérias posterior. Então estamos indo bem devagar para você entender sobre a palavra de Deus. Então nós temos Malaquias. Depois de Malaquias,
temos o primeiro evangelho do Novo Testamento, tá ok? Que nós temos aqui o evangelho segundo escreveu Mateus. Existe uma fonte que nós vamos citar, que é a famosa fonte Q. Nós vamos falar dessa fonte quando nós formos estudar a matéria O Evangelho. Por quê? Porque há indícios nos evangelhos, principalmente escrito por Marcos, que ele usou muito dessa fonte Q. Então nós não vamos entrar agora nesse assunto, que é um assunto posterior. Então nós estamos seguindo uma metodologia de ensino desde o início até chegarmos ao final desses 6 meses para você ter um conhecimento básico dentro da teologia da palavra de Deus. Então vamos por etapas. Então temos aqui Mateus, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, segunda ordem, que está exposta na Sagrada Escritura. E temos o Malaquias, que é o último livro, que também está em ordem cronológica exposta nas nossas Escrituras. Temos este período, que nós chamamos de o período de silêncio, tá? Ó, período silêncio, aonde Deus não se manifestou, onde Deus não se fez ouvir de uma maneira como aconteceu no Antigo Testamento e de uma maneira como aconteceu no Novo Testamento. Então, nós chamamos esse período de silêncio, que é um período interbíblico. Por que interbíblico? Porque ele está entre os livros da Bíblia, no caso, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então temos o período interbíblico, nós falamos disso. A atuação dos gregos foi muito forte da nação grega nesse período interbíblico, que são de mais ou menos 400 anos. Então vou colocar aqui para você acompanhar 400 anos, né, antes de Cristo, tá? Nós falamos também sobre a contagem dos anos, tá ok? Falamos da contagem dos anos, que de Adão até Cristo, de Adão, nós falamos sobre isso na aula anterior, estou apenas fazendo uma retrospectiva. Falamos que de Adão até Cristo se passaram aí mais ou menos quase 4.000 anos. Então nós temos um período de quase 4.000 anos. E de Cristo até os dias de hoje, que nós estamos no ano 2021, então temos aí mais de 2.000 anos, totalizando a história bíblica da humanidade, totalizando aí mais ou menos 6.000 anos de existência, depois de Adão, tá? Nós vamos falar também mais sobre isso em outras matérias, é só para que você se situe. Então nós temos 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos agora depois de Cristo. E temos esse período que é o período interbíblico. Ok? Temos o período interbíblico, que está nesse período. Então temos aqui Malaquias, que foi o último profeta, e temos aqui Mateus, né, que já anuncia o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Então temos aqui esse período interbíblico. Então aqui no início, no final de Malaquias, temos a atuação dos gregos, tá? Você já sabe, assírios, babilônicos, persas, os gregos. E no final aqui, os romanos. Então você já sabe. Olha como é que vai ficando melhor de você entender quando você já tem uma base da Sagrada Escritura. Então temos aqui o período dos gregos, com aí mais ou menos no ano 300, né? Vou pôr aqui de 400 a 300, porque
não é uma data precisa, de 400 a 300 antes de Cristo, temos aí a Septuaginta, né? A famosa Biblioteca de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande, lá no norte do Egito. Então temos aqui a Septuaginta, ó. Septuaginta. Ok? Muito importante ter isso em mente. Temos a Septuaginta. E falamos também da tradução, da transcrição, a Vulgata Latina, quando, por intermédio dos romanos que conquistaram os gregos e começaram a conquistar todo o território, e eles queriam também colocar a língua como sendo a língua oficial, né, naquele período. Então, a Bíblia que foi aqui separada na Septuaginta, ela agora ela foi transliterada do hebraico, aramaico para o grego, né? Então, o Velho Testamento aqui foi para o grego, e depois nós temos a Vulgata, tá bom? Temos a Vulgata que foi agora para o latim. Então temos aqui, depois aqui, mas tudo bem. Ó, para o latim. Tá? Isso aqui não é preciso, irmãos. É só para você ter uma ideia, você tem que ter uma noção. Eu aconselho que você se informe mais, que você pegue isso por base e estude aí também, faça suas pesquisas, tá? Nós não queremos formar pessoas que acatem a nossa palavra como verdade absoluta, porque não somos donos da verdade. Eu sou um ensinador e como ensinador eu estou abrindo as portas do conhecimento para a sua vida. Eu quero que você se esforce, porque ninguém vai abrir a sua cabeça e colocar as coisas lá. É você, aluno, que tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus e tomar as suas decisões. Tá bom? Essa é a diferença do ensinador, né? O ensinador, o professor, ele não impõe a sua vontade. Eu não estou aqui para impor a você o que eu acho, o que eu deixo de achar. Apesar que muitos fazem isso, eles incutem o pensamento deles. Eu quero que você seja um ser pensante, debaixo da graça do Senhor Jesus, e busque o esclarecimento, que você ouça tudo, retenha o bem e procure o conhecimento, porque Deus vai esclarecer a sua mente. Ó, então temos aqui a Septuaginta, temos a Vulgata, já falamos isso nas aulas anteriores, fica mais fácil para você acompanhar. O que eu quero dizer é o seguinte: o que é o cânon da Bíblia? É quando a Bíblia foi canonizada, quando ela foi então colocada e fechado aí em um exemplar, né? Foi feita uma regra, e dentro dessa regra bíblica eles colocaram e canonizaram esses livros, dizendo: não, estes livros são inspirados por Deus. Esses livros merecem atenção. Esses livros, eles estão escritos de uma maneira, de uma revelação muito profunda, que comprovam que o próprio Deus foi o inspirador dessas escritas. Então é disso que eu estou falando. Então nós temos aqui na Septuaginta, quando a Septuaginta ela foi canonizar, ela foi chamada de o cânon completo. Então os judeus de Alexandria, quando eles canonizaram aqui, ó, a Bíblia, tá ok? Canonizaram a Bíblia nesse período interbíblico, e eles então fizeram o cânon completo, ó, cânon completo. E aqui eles canonizaram 46 livros. 46 livros do Velho Testamento. Isso mesmo. Eles colocaram 46 livros do Velho Testamento. Tá? Estou indo devagar para você entender. Só que nesse período também tinham os judeus da Palestina. E eles não aceitaram essa canonização feita pelos judeus lá em Alexandria. Tá? E eles então, os judeus, ó, vou colocar aqui, judeus, Palestina,
tiveram a outra versão. Tiveram uma outra versão. Então temos aqui uma versão. Eu vou colocar aqui, eu vou pôr como primeira versão, mas a ordem dos fatores aqui não vai alterar o conhecimento. Então eu vou colocar para você entender essa primeira versão, a Septuaginta, tá? Vamos pôr aqui primeira versão. É até bom que você procure saber qual foi a primeira e qual foi a segunda, tá ok? Primeira versão, cano completo, 46 livros da Septuaginta. E temos aqui uma segunda versão, ó, que foi pelos judeus da Palestina, que é chamado de cânon restrito. Ó, completo, esse era o cânon restrito, ok? Então, tinha-se duas versões neste período interbíblico. O cânon que eles disseram, não, esses livros, eles são inspirados por Deus. E esses livros são inspirados por Deus. A diferença de um para o outro é que os judeus da Palestina, eles aceitaram somente 39 livros. Ó, enquanto que na Septuaginta entrou 46 livros. Então nós temos duas versões do cânon da Bíblia. A versão da Palestina, dos judeus da Palestina, com 39 livros, e a versão da Septuaginta com 46 livros. Tá ok? Então nós temos isso aí. É bom você saber sobre essas duas versões, né? Então o que acontece? O que interferiu isso para nós? Pastor, quais são esses 7 livros? Eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Os 7 livros que foram colocados aqui na versão da Septuaginta, né, que eles não aceitaram, esses 7 livros são aqueles livros de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, que se você pegar uma Bíblia hoje da Igreja Católica, você vai ver esses livros introduzidos na Bíblia da Igreja Católica, né? Por quê? Esses livros nós chamamos de apócrifos, tá? Chamamos de apócrifos porque o que é livro apócrifo? Ó, vou colocar aqui agora eu vou separar para você entender. Então vamos lá. Então vou pôr aqui, ó, cânon. Vou pôr aqui apócrifos. E vou colocar mais um que eu acho que ele vai servir de bom tamanho aqui, que é os pseudepígrafos. Ó. Pseudepígrafos. Tá bom? Então temos o cânon, apócrifos, pseudepígrafos. Memoriza isso. Cânon, os apócrifos, pseudepígrafos. Vou só por aqui para você ter uma base, que eu não quero bagunçar aí o seu entendimento. Então, o cânon, você já sabe que existiam duas versões do cânon do Velho Testamento. A versão dos 70, com 46 livros, e a versão da Palestina, os judeus da Palestina, com 39 livros. Ou seja, a da Septuaginta tinha 7 livros a mais. Tinha 7 livros a mais que os judeus da Palestina não aceitaram estes livros como canonizados. O que aconteceu com esses 7 livros? No período de Constantino, estes 7 livros
foi aceito pela Igreja Católica como sendo livros deuterocanônicos. Então aqui temos 7 livros que eles consideraram deuterocanônicos. O que é deuterocanônicos? Eles disseram que é um segundo cânon, a segunda parte. Então teve o primeiro cânon, que são os 39, e agora o segundo cânon com esses 7, que incluíram dizendo que eles são deuterocanônicos, ok? Então, esses 7 livros entraram aqui, totalizando 46 livros. Para nós tentarmos esclarecer, temos o cânon, que são os livros que foram canonizados, reconhecidos como inspirados e separados. Mas, pastor, tinha só esses livros? Não, tinham vários livros, vários pergaminhos, tinham vários manuscritos, porém, essa casta de judeus, né, esse grupo de estudiosos da Bíblia, e esse processo levou-se muitos anos, irmãos, não é processo de 1 ano, 2 anos, são vários sábios, conhecedores que se reuniram e depois de muitos anos chegaram a essa conclusão. Então eles fizeram essa primeira versão com 46 livros, mas os judeus da Palestina também, de muito deliberarem, aceitaram só os 39, que é o que nós temos na nossa Bíblia hoje. Nós temos esta versão na nossa Bíblia, enquanto que a Igreja Católica tem essa versão do Velho Testamento, só para você situar. Mas tinham só esses livros? Não, tinham mais livros. Então, os livros apócrifos são os livros que não foram reconhecidos como inspirados, e são vários, irmãos, são vários. Para você ter só uma ideia, depois eu vou postar a lista para você no final desse vídeo. Para você ter uma ideia, existem do Primeiro Testamento, Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento existe mais de 52 livros apócrifos. 52 livros. Mais de 52 livros apócrifos que não foram aceitos como inspirados por Deus. E no Segundo Testamento, existem mais de 88 livros. Livros apócrifos que não foram aceitos como inspirados por Deus. Então temos aí os livros apócrifos, cânon, os que foram aceitos como inspiração e canonizados de uma maneira bem simples. Os apócrifos que não foram aceitos, né? Apócrifo significa secreto, oculto, escondido. Então, eles esconderam, ocultaram esses livros. Não foram aceitos dentro da canonização dos livros da Bíblia. E temos os livros pseudepígrafos, tá? Aí temos os pseudepígrafos. O que são os livros pseudepígrafos? Literalmente, pseudepígrafo significa falsos escritos. Ou seja, são escritos encontrados que o autor, ele não coloca ele como autor, ele coloca um pseudo. Ele não consta, ele não assina a sua obra. E quando ele assina com o nome de outra pessoa mais conhecida, para que a sua obra fosse aceita e reconhecida. Eu vou dar um exemplo. Eu pego agora e passo 2 anos fazendo o manuscrito da Bíblia, né?
tirando ali, fazendo a Bíblia do pastor Gilmar. Mas aí eu não sou muito conhecido. Para que essa obra seja reconhecida, eu faço o manuscrito e coloco Bíblia do professor Hinaldo. Olha aí. Aí ele é mais conhecido, estou até citando o meu grande amigo, né? Meu grande amigo, teólogo, o nosso professor Hinaldo. É apenas para comparar algo. Não? Então eu pego e coloco o nome dele na obra para que a obra seja reconhecida. Eu não assino aquilo que eu fiz. É chamado de pseudopígrafos, escritas que o próprio autor não assina como autor para ser reconhecido. Ele assina um pseudo, ou quando não, ele coloca a autoria de outra pessoa que ninguém conhece, mas ele mesmo não coloca como autoria dele. Então são os pseudopígrafos. Eu oriento que você pesquise mais sobre isso, que você busque conhecer mais. Por enquanto, como nós estamos no início, eu queria pedir que você se abstenhesse desses três, porque mais futuramente você vai ter muito mais gama de níveis desse conhecimento. Então, os pseudopígrafos, tá ok? Que veio a surgir depois da canonização, veio a surgir muitos, né? E lá na frente, eu não vou entrar muito aqui, depois de Cristo, porque, irmão, nós vamos ter uma matéria que vai falar sobre a história da igreja, né? Nós temos duas matérias que retratam a igreja. Primeiro, nós temos a matéria Atos dos Apóstolos, que nós vamos acabar falando da igreja. Só que não vamos falar da igreja em um sentido religioso, num sentido cristão. E depois nós vamos falar da igreja no sentido do desenvolvimento da igreja, né, das vertentes. Então nós temos duas matérias que vai falar muito desses assuntos. Nós vamos falar dos concílios, né, concílio de Nicéia e outros concílios. São mais ou menos 7 concílios, os principais, mas são mais de 20 concílios que você tem que conhecer e saber. Mas vamos deixar isso para segundo plano. Então, meu irmão, cânon, apócrifos, pseudopígrafos. São mais de 100 livros que ficaram fora dessa canonização. Eu vou pôr a relação aí, não se preocupe. São mais de 100 livros. Tudo isso aconteceu. Amém? Deu para entender isso aqui? Então você guarda aí, aproveita essa matéria e guarda. Então, para os católicos, reformulando, para os católicos, para os católicos, foi aceito então a versão da Septuaginta que continha os livros deuterocanônicos, que continha mais 7 livros, que contém 46 livros do Velho Testamento. Esta é o material, a Bíblia dos católicos, que foi na época aprovada, reformulada e aceita como inspirado por Deus, tanto os canônicos como os deuterocanônicos, os 7 deuterocanônicos. Para os cristãos, nós não consideramos esses 7 livros acrescidos aqui como canônicos. Esses 7 livros deuterocanônicos nós não aceitamos como canônicos por causa de algumas divergências que contém nesses 7 livros. Se você quiser ler, é bom você ler. Não como regra de fé e prática, mas a nível de conhecimento, porque esses livros apócrifos, eles falam muito sobre a cultura judaica e você terá um conhecimento. Mas, por exemplo, primeiro Macabeus e segundo Macabeus que tem aqui. Por que a Igreja Católica ela faz oração pelos mortos? Porque está contido no livro de segundo Macabeus, no capítulo 12, no versículo 44 ao 46, fala sobre a oração pelos mortos. Também no capítulo 14 de segundo Macabeus, vou colocar aqui, Segundo Macabeus, eu vou pôr o versículo, se caso você tivesse curiosidade, você pode procurar.
no capítulo 12 de 2 Macabeus, do versículo 44 ao 46, você encontra a oração pelos mortos. No capítulo de número 14, no capítulo 14 de 2 Macabeus também, o versículo 43. 2 Macabeus, no capítulo 14, versículo 43, lá você vai encontrar sobre os cultos e missas pelos mortos. Por isso que a Igreja Católica faz a missa de 7º dia, faz aquela missa para os mortos, porque está em culto na Bíblia, nesse livro que para nós é apócrifos, não aceitamos como deuterocanônicos, apócrifos, 2 Macabeus. Tá bom? Então é por isso que a Igreja Católica tem essa missa. E nós não reconhecemos como inspirado por Deus esses livros, principalmente 2 Macabeus. Por quê? Porque o próprio autor, no capítulo 15 de 2 Macabeus, vou pôr aqui, ó. No capítulo 15, versículo 38, e você encontra também no capítulo 2, 25. O próprio autor que escreveu 2 Macabeus, ele diz, o próprio autor não se considera inspirado por Deus. Está registrado lá. O próprio autor não se considera inspirado por Deus. Então, esses livros deuterocanônicos, nós não aceitamos. Nós aceitamos os livros do cânon dos judeus da Palestina. Porque para os cristãos, se os próprios judeus da Palestina, homens que são estudiosos, que são o povo que recebeu a primeira revelação de Deus, depois de quase 100 anos de deliberações, estudos, observações, considerações, se eles não aceitaram esses livros como inspirados, então nós devemos dar um certo respeito ao que eles fizeram e também concordamos, os cristãos também concordaram que não era lícito ter esses livros na Bíblia. Então, quando a Bíblia foi transcrita, foi-se usada a versão da Palestina e desconsideraram esses 7 livros que estavam aqui na versão da Septuaginta, que na latina, na Vulgata, foi aceita. Deu para compreender um pouquinho por que neles tem livros a mais, a Bíblia nossa cristã tem livros a menos? É lógico que eu estou te explicando de uma maneira muito resumida, mas essa maneira resumida é para que você entenda esse período e você entenda algumas questões. Mais para frente nós vamos falar de uma maneira mais ampla e você já terá esse conhecimento com você, tá bom? Vamos passar aqui também, já guardou, cânon, apócrifos, pseudepígrafos. Então os livros apócrifos tem os livros que não foram canonizados e tem os livros pseudepígrafos, que também, pseudepígrafo também é apócrifo. Tá bem. Os pseudepígrafos é só para você saber que quando ele escreveu, ele não colocou ele como autor e colocou um outro autor. Às vezes coloca um autor conhecido para que essa obra seja aceita, ou ele coloca um pseudo, coloca um outro nome que não é o dele próprio. Tá bom? E são chamados de falsos livros, tá? Pseudepígrafos literalmente são falsos escritos. Então é considerado falsos escritos porque o autor não é verdadeiro, ele é um pseudo. Então temos aqui também se enquadra no apócrifo. Então nós temos 2 apócrifos. Temos o apócrifo que não foi aceito como canon, como inspirado, e temos o apócrifo que é pseudepígrafo, que o próprio autor não assinou a obra e colocou outro nome para que fosse aceito. Tá? Uma maneira bem simples. Eu creio que deu para você compreender essa explicação. Tá? Se preparem, a prova está chegando,
nós vamos ter só mais uma aula que eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que nós falamos nessa outra aula, e aí você vai fazer a nossa prova para finalizarmos esta introdução bíblica. Essa introdução bíblica, ela não é muito longa, você vai observar que os vídeos são curtos. Por quê, pastor? Porque como nós estamos dando este ensino do básico e essa introdução, não queremos nos aprofundar muito, porque alguns assuntos serão ditos para você mais na frente dos estudos. Então, a princípio, queremos que você tenha esse básico para você já ir se acostumando, se alimentando da palavra, e eu tenho certeza que você vai aprender muito a palavra de Deus, e daqui a um período de tempo você vai estar num patamar, num nível que você vai dizer: valeu a pena eu ir devagar, porque agora eu entendo o que está sendo falado, eu entendo o que está sendo feito. Deus abençoe sua vida, tá bom? Hoje você vai ficar só com isso aqui, fica só com isso. Na próxima aula, não perca, vamos fazer uma retrospectiva, falando de alguns assuntos principais, e você então vai estar passando para o próximo nível, para a próxima matéria que nós vamos realizar, que o Pentateuco, né? O Pentateuco. A próxima matéria é o Pentateuco. Nessa matéria, nós vamos ter aí os vídeos mais longos, porque para falar do Pentateuco, aí muitas coisas não poderemos resumir. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, prossiga com seus estudos, não pare os seus estudos, faça algumas pesquisas, e eu quero deixar um dever para você, quero que você busque aí, eu vou falar na próxima aula, quando eu der a retrospectiva, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu quero que você busque aí sobre, eu vou até colocar aqui, os 7 concílios. Tá bom? Faça uma pesquisa, procure sobre os 7 concílios. Tá? Na próxima aula eu vou falar só um pouco, vou dar uma retrospectiva e encerrar com os 7 concílios, para que você possa saber do que se trata. Então eu quero que você pesquise. Eu aprendi uma vez com um grande amigo meu, que eu não esqueço, e eu aprendi com esse grande amigo meu que existe 2 tipos de pessoas que leem a Bíblia. O primeiro tipo de pessoa que lê a Bíblia, eu vou até colocar aqui, eu vou pôr. O primeiro tipo de pessoa que lê a Bíblia, né? O primeiro tipo de pessoa que lê a Bíblia são os turistas. Ele fez esta analogia. E até hoje eu nunca me esqueci disso. Ele disse que são os turistas, que são os turistas. Ele vai estar vendo este vídeo, essa videoaula, tenho certeza que ele vai lembrar disso. Diz que as primeiras pessoas que leem a Bíblia são os turistas. A segunda pessoa que lê a Bíblia, são 2 tipos de pessoas que lê a Bíblia. A segunda pessoa são os exploradores. Então, tem 2 tipos de pessoas que leem a Bíblia. Tem 2 tipos de pessoas que estudam a palavra: os turistas e os exploradores. Os turistas, você já viu o turista como que ele faz? Ele vai visitar um lugar, ou ele vai passear, leva a sua câmera fotográfica e só tira foto dos lugares, porque ele só quer ter uma recordação, ele só quer saber de um ponto daquela história, um ponto daquele lugar para guardar de recordação. Ele não se interessa em procurar saber mais nada sobre o lugar, porque ele é um turista. O turista é o que não tem conhecimento do lugar. Quando a pessoa chega num país, num local de viagem, num outro lugar que ele não conhece, ele diz o quê? Não, eu sou turista. Eu não conheço bem o lugar. Mas o explorador é diferente.
Quando o explorador vai em um lugar, ele explora tudo, ele procura tudo. Por exemplo, ele vai visitar Paris. O explorador, ele vai ver a Torre Eiffel, saber quem construiu a Torre Eiffel, quando que a Torre Eiffel esteve ali, como foi projetada, como construíram, por que está naquele local. Ele explora todos os assuntos. Então ele é chamado de explorador. Aonde ninguém quer ir, ele vai e explora, e ele conhece todo o lugar. Conversar com o explorador é saber que ele conhece bem o que está falando, porque ele é um explorador, ele não é um turista. Então eu desejo para você, aluno, que você seja um explorador da Sagrada Escritura. Não seja um turista. O turista é aquele que só lê a Bíblia quando ele vai à igreja, porque ele quer mostrar que ele tem a Bíblia, que ele tem a palavra de Deus, mas não se preocupe em explorar os conhecimentos que a palavra de Deus tem a oferecer. É o que eu desejo para você através desta aula, que você seja um explorador bíblico. Pegue as bases que nós estamos lidando nesse curso básico e que você não se contente, que você pesquise, converse com outros professores, que você busque o conhecimento, porque através disso Deus te esclarecerá cada vez mais. Para cada pessoa, Deus ele tem as suas revelações, os seus mistérios, e é o que eu desejo de coração para você. Não seja um turista, mas seja um explorador da palavra de Deus, amém? Quando você vê aqueles irmãos que só leem um versículo, mas não... Para quê? Para que estudar? Quando eu vejo uma pessoa dizendo para que estudar, meu irmão, eu já sei, esse é um turista, ele só quer tirar uma foto, ele só quer aquilo que ele acha ali, ele não quer explorar para ter mais conhecimento. Então eu estou aqui para dizer a você, que está me assistindo através desta quarta aula de introdução bíblica. Seja um explorador da palavra de Deus, como esse meu amigo muito dizia. E eu guardei isso no coração e até hoje, são mais de 20 anos quando ele me falou isso. Mais de 20 anos eu conheço ele. E quando ele me falou isso, há 20 anos atrás, eu coloquei no meu coração, eu vou ser um explorador da palavra de Deus. E hoje, se eu tenho chegado a presidir uma faculdade teológica, é por graça e merecimento do nosso Deus que nos tem ajudado. Pela nossa simplicidade e o nosso desejo no coração de que todos cheguem ao conhecimento da palavra de Deus de uma maneira fácil, simples e objetiva. Então, meu amado aluno, que Deus o abençoe. Daqui a pouco estamos na próxima etapa, o Pentateuco. A próxima aula será um resumo e se prepare para fazer a prova. Deus abençoe e até lá!